Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela TV Diário. Gente, o primeiro bloco foi sensacional. Um bate-papo espetacular, maravilhoso com a Priscila Souza. Ela é executiva de recursos humanos, é uma das maiores fintechs do mundo, do planeta. Psicóloga formada pela Universidade de Fortaleza e Universidade de Lisboa. Mulher fera. É mestra em negociações internacionais de empresas pelo Instituto de Tecnologia na Alemanha. E o nosso bate-papo de hoje é o papel da liderança no futuro do trabalho. A Priscila tem vários trabalhos internacionais, palestras, trabalhos, etc. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para ela. E aí, Priscila, como é que o gestor, como é que a gestão consegue engajar mais a sua equipe, consegue engajar mais o seu time? É difícil essa pergunta, Priscila? É muito difícil, né? Porque é uma pergunta que não tem bala de prata, uma única resposta não vai servir todos os cenários, mas eu acredito muito no poder da intencionalidade. E o Hum, funcionário, o talento, ele vai entender quando ele tem um líder intencional e presente. Né? Muitas vezes os líderes querem utilizar de artifícios, né, para engajar o seu funcionário, mas o funcionário sente que não pode contar de verdade com aquela liderança. E o que é sim. contar de verdade? Né? Se precisar do líder, o líder vai estar lá para desenvolver, para desafiar e às vezes apenas para escutar, né? Então, um líder que está presente, seja no trabalho remoto, seja no trabalho presencial, porque a gente também tem esse desafio, né, de trabalhos distribuídos, né, em equipes em diferentes localidades, né? Quando o líder ele está presente de verdade, o funcionário ele consegue sentir e a gente sempre tem aquela máxima, né, que os funcionários eles não deixam as empresas, eles deixam as lideranças. Então, quando a gente confia na liderança, provavelmente, né, você vai ter uma equipe muito engajada. E eu acho que, de novo, né, voltando lá para o nosso primeiro bloco, né, o líder, hoje em dia, ele não é mais um líder de controle, ele é um grande facilitador. Então, o talento de ponta, de alta performance, ele quer ser desenvolvido, né? E o líder precisa ser meio para o desenvolvimento desse funcionário. E você só vai conseguir desenvolver o funcionário se você sabe, conhece quem é aquela pessoa, conhece qual é a necessidade e entende aonde e para que ele quer ser desenvolvido, né? Então, o líder presente, ele vai conseguir ter essas nuances, né, e adaptar o seu estilo de gestão para cada funcionário. Vamos lá. Conhece suas necessidades. Eu vou puxar. Eu bati um papo essa semana com um ex-executivo de uma grande empresa aqui, que eu fiquei admirado pela empresa. Não vou citar o nome dela, porque eu ainda quero ir na empresa conversar com eles para sentir um pouco desse trabalho deles, tá? E aí você falou, sentir as necessidades, tá? Quando a gente fala do líder sentir a necessidade, significa dizer que vamos supor que o funcionário comece a atrasar a chegar no trabalho, tá? O líder saber onde ele mora, saber as dificuldades que ele tem para chegar até o trabalho, faz parte desse sentir as necessidades, que às vezes eu, na minha sala, na minha mesa, tá? É, talvez não consiga enxergar o que está na minha frente. Está correto esse ponto de vista? Super correto, super correto. Acho que a gente precisa muito reconhecer que a gente faz parte dessa sociedade, né, que estruturou a gente chegar como a gente é hoje, que é um país desigual, que é, né, que a gente está no mercado que também tem muitas desigualdades. Então, o que é a minha realidade, onde cresci, com certeza não é a realidade de todos os funcionários que você tem na sua empresa, né? Então, você não pode partir do pressuposto que a sua realidade é a verdade, né, da sua empresa ou da sua equipe, né? Então, conhecer o funcionário é exatamente isso. Conseguir ter conversas francas, entender o porquê aquela pessoa está chegando atrasada e ser muito transparente, porque nem sempre a pessoa líder vai ter a autoridade e a autonomia para flexibilizar alguns acordos de trabalho, né? Às vezes Mas até mudar de horário, né? exatamente. Então, às vezes você vai conseguir propor horários diferentes. Olha, Pri, eu sei que para você é muito distante chegar aqui 8 horas da manhã, tá tudo bem chegar às 9, tá tudo bem chegar às 10, você sai um pouco depois, né? Conseguir chegar nesse lugar, né, de adaptação, de flexibilidade. E às vezes, né, às vezes as lideranças também se sentem muito é, amarradas nos processos. Ah, eu não tenho autonomia para ter esse tipo de tomar esse tipo de decisão, mas às vezes só da pessoa liderada saber que o líder teve aquela preocupação, né, de perguntar, de tentar entender o contexto, de tentar alguma solução, por mais que não tenha certo, isso muda totalmente, né, a forma, né, a nossa cultura, né, a cultura dentro da empresa, a forma que o talento vai se
sentir valorizado dentro daquela equipe, e você, né, enquanto pessoa líder, vai se tornar um líder muito mais humano, muito mais flexível e muito mais estratégico, porque no final do dia a gente quer que os nossos talentos estejam bem para performar a melhor versão para dentro da organização, né? E esse líder humanitário, né, mais humano, ele é muito estratégico porque ele vai conseguir tirar o maior potencial das pessoas. Ô, Priscila Souza, eu sou muito fã do Hugh Clarin, que já li vários livros dele, várias obras dele, tá? E ele fala uma situação sobre. Ele é uma das maiores autoridades em relação a empreendedorismo e inovação no planeta. E ele fala em uma das suas obras dele, que ele diz assim, ó, você não deve deixar de inovar, você deve inovar sempre. Agora, inove com tecnologia, com ciência, com dados, com estudo, porque a ciência diminui o risco. As Uhum, empresas precisam de resultados, uhum. independente do nível de humanização que o líder coloque no seu trabalho, tá? Agora, é importante entender isso também, né? A ciência diminui o risco. Trabalhar com ciência é diferente, né? Para a liderança, para a gestão, é talvez ponto primário, ponto principal, ou um deles? Eu acho que é um, se não for o ponto principal, acho que é um dos, não, top um 2 aí a gente precisa trabalhar com ciência, trabalhar com o que está na mesa, né? A gente não pode assumir nada, seja em one-on-one, seja para decisões de negócio, né? Então a gente precisa fazer as boas perguntas, né? A ciência é nada mais que isso, a ciência nasce das boas perguntas. Todo mundo é cientista, né? Eu acho que a liderança tem esse papel muito crucial. Olhando para dentro do seu time, quais são as boas perguntas que ela está fazendo, é tão simples quanto porque você está chegando atrasado. Isso também é ciência, porque você não está colocando seu achismo, né, para tomar decisões na sua ponta de gestão e, ao mesmo tempo, sobre produtos, né, e negócios, né? Se você está dentro do mundo corporativo, principalmente, as empresas precisam de resultados, elas não sobrevivem sem isso, né? Então, a liderança tem que estar sempre também nesse lugar muito racional, muito científico, levando o seu time para essa ponta de produtividade, né? E quando a gente fala de inovação, as pessoas sempre associam muito inovação com tecnologia. Não necessariamente inovação está ligada à tecnologia. Inovação é uma forma diferente de você resolver problemas, né? Então, quando a gente olha para esse lugar de pessoas, né, e se coloca nesse canto de liderança, nada mais inovador do que pessoas, né? Nada mais inovador que pessoas, porque são as pessoas que vão pensar na inovação, né, que podem ser, de novo, através de tecnologia, podem ser através de processos, né, sempre através de ciência, sempre através de muita objetividade, né, mas quando a gente entende que a inovação, ela parte das pessoas, né, e quando a gente vai pensar nesses novos futuros, nesses novos processos, as pessoas, elas são chave, o nosso papel enquanto liderança, ele se torna cada vez mais importante, né, porque ele se torna esse lugar não só de humanização, mas também de um lugar muito racional, de objetividade, de entender o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser fomentado dentro das organizações. Priscila, o programa está chegando ao final, estava olhando aqui o tempo. Não sei se dá para você responder em 30, 40 segundos, tá? Claro. Mas se você fosse dar uma sugestão para alguém que tem vontade de ser gestor, vontade de ser líder, o que você diria para essa pessoa? Eu falaria que essa pessoa ela tem que estar disposta a aprender, desaprender e reaprender. E essa pessoa deveria procurar por bons mentores, não necessariamente executivos, mas bons mentores. Uma pessoa boa, um bom líder, ela aprende através da experiência dos outros, né? Então, esteja disposto a aprender, esteja disposto a ir atrás dos seus mentores, né? E se tornar não só uma pessoa melhor, mas um líder melhor. É, o que nós aprendemos há um ano, 2 anos, 5 anos na faculdade foi muito relevante para aquela época. Hoje pode ser que não seja mais, né? Exatamente. Então, você tem que estar, né, disposto a, literalmente, a desaprender, porque isso é o que vai te tornar sempre um profissional e uma liderança melhor. Priscila, ó, vou te convidar outras vezes. Já nós estamos combinando para fazer uma entrevista, um bate-papo sobre o profissional do futuro, tá bom? Priscila, eu gostaria imensamente de te agradecer. Foi uma honra, um privilégio imenso estar com você aqui no programa Mercado e Desenvolvimento e sair diferente do que eu entrei quando eu fui para a sua palestra. Então, de coração, muito obrigado por você ter participado aqui do nosso programa, Priscila. Eu que agradeço, agradeço esse convite e já aceito os próximos.
Olha, gente, com a Priscila Souza, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. A você que acompanhou o nosso programa de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.